Não sei se muitos de vocês sabem, mas hoje nós celebramos o Dia da Bíblia. E eu não sei porquê, talvez pela dificuldade do país, sei lá o quê, mas eu não vi muitas manifestações nesse sentido, nem nas redes sociais. Mas hoje é o Dia da Bíblia, todo segundo domingo de dezembro. Então hoje, de uma forma especial, nós vamos ler esse livro, muito especial. E eu tenho certeza que a história que nós vamos ler hoje vai ministrar o coração de vocês. E a gente está fazendo uma minissérie já no clima de Natal. E eu não sei como que está na sua casa o clima de preparação para esse Natal. A maioria de nós teve um ano difícil, que já está acabando. E eu não sei você, mas a gente vai se enchendo de esperança que o próximo ano seja melhor, seja um ano melhor politicamente, financeiramente, nos relacionamentos. A gente sempre começa um ano bem mais animado do que quando vai chegando no finalzinho do ano. Mas então eu não sei como que está na sua casa. Eu vou confessar para vocês, a nossa árvore lá em casa está desmontada na caixa, esperando o momento para a gente montar. Era para ser essa semana, não deu, era para ser ontem, não deu, mas está lá. Talvez amanhã, de manhã, a gente vai juntar as crianças e vai montar a nossa árvore. E eu não sei também como que é na casa de vocês, mas na nossa casa a gente compra um presente para as crianças. Às vezes é o que elas estão querendo, às vezes é uma sugestão mais em conta, mas enfim, a gente coloca lá os presentinhos e fica aquela ansiedade para chegar o dia do Natal, né? Quando a gente vai fazer uma ceia em família e depois vai abrir os presentes. As crianças ficam super excitadas, né, para chegar logo o dia do Natal. Agora, do meu ponto de vista, na idade que eu estou assim, eu não sei vocês, mas na idade que eu estou, o Natal chega rápido demais. Eu faço aniversário no meio do ano, parece que algumas semanas depois já estão decorando as lojas para o Natal. É muito rápido, parece que quanto mais o tempo passa, mais rápido ou diminui o intervalo entre um Natal e outro. Eu não sei se vocês têm essa sensação. Sou só eu? Só eu. A Jane não tem, mas alguns aqui falaram que a gente tem. Nossa, parece ser muito rápido, né? Já na perspectiva da criança, é muito lento, demora demais, né? Ela não vê a hora, então tá lá aqueles embrulhinhos, né? Eu lembro quando eu era criança, às vezes você ia ganhar uma bola, né? E aí você olha para aquele pacote redondo, né? É óbvio que você já deduz que aquele é a bola, você dá até uma jogadinha, o pai não está vendo, no chão para ver se pula. Mas mesmo você sabendo que aquilo, você fica naquela ansiedade para chegar logo o dia, para você poder desembrulhar, né? E brincar com aqueles presentes. E então essa ansiedade gerada pelo Natal, ela não é novidade. Na verdade, o primeiro Natal também foi cercado de muita ansiedade, mas muita ansiedade mesmo. Há 2000 anos, quando Jesus estava por vir, chegar, muitas pessoas, todo o povo judeu estava numa ansiedade. Não que eles soubessem quando, mas o povo tinha muita ansiedade, porque era anunciado pelos profetas que um dia chegaria um Messias enviado de Deus para salvar o mundo, para reinar aqui na terra com o seu povo. Então o povo estava muito ansioso para a chegada desse Messias, mas ninguém sabia quando isso ia acontecer, porque Deus estava em silêncio por cerca de 400 anos. Então tinha essa ansiedade. A história do Natal inicial começa com essa ansiedade. E aí, eu quero dar um relato para vocês aqui, feito por Lucas, o Evangelho de Lucas. E Lucas, ele escreveu o Evangelho para atender a um pedido, provavelmente, de um grande oficial romano chamado Teófilo. Teófilo estava namorando com o cristianismo, assim, com as coisas de Jesus. Ele tinha escutado tanta coisa e ele estava ali querendo confirmar algumas coisas. Então, Lucas escreveu o evangelho dele para mostrar para o Teófilo. Ele escreveu quase que em forma de documento. Então, Lucas é muito detalhista. Ele escreveu passo a passo tudo o que aconteceu na história de Jesus
para que isso fosse ser visto como documento mesmo de comprovação de tudo que tinha acontecido. Então, se você trouxe a sua Bíblia, nós vamos direto para a Bíblia hoje, Lucas capítulo 1, e você vai conhecer um pouquinho da história que antecedeu a chegada de Jesus, o que estava acontecendo naquele momento antes de Jesus. E nós vamos contar a história de um casal, ele chamado Zacarias, ela chamada Isabel, e é uma história muito interessante. Eu creio e tenho esse desejo de que essa história crie uma identificação com vocês. Vocês se identifiquem com essa história, com o que aconteceu com eles, e quem sabe o resultado na vida de vocês possa ser o mesmo na vida deles. Bom, nós vamos começar no versículo 8 de Lucas, que diz o seguinte, não é o versículo 8, é o versículo 5. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Às vezes a gente fala, parece que essa informação não acrescenta muita coisa, mas ela acrescenta sim muita coisa, é que às vezes a gente não sabe o contexto. O fato dos dois serem descendentes de Arão significava que eles eram da linhagem dos sacerdotes. Então, tanto Zacarias era um filho de sacerdote, neto de sacerdote, bisneto de sacerdote, assim como a sua esposa era de uma família de sacerdotes, que eram os líderes religiosos da época, como se fossem os pastores hoje, ou os padres, né? Eles eram dessa linhagem. E aí olha como Lucas descreve a vida dos dois. Lucas diz o seguinte: ambos eram justos aos olhos de Deus. Lucas estava dizendo que eles exerciam, não só exerciam bem o que eles faziam, mas eles eram pessoas justas diante de Deus, que Deus os amava, talvez de forma especial, que eles eram justos. E ele ainda detalha, dizendo o seguinte: eles eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Aí eles já se diferenciam de alguns de nós, né? Porque eles eram filhos de sacerdote, né? Eu sou filho de pastor, e eu não posso dizer que na minha infância ou na minha primeira juventude eu era irrepreensível diante de Deus. Acho que era meio distante disso aqui. Mas eles eram já pessoas que Lucas descreve dessa forma. Eles obedeciam de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas algo estava acontecendo aqui. Uma outra história estava acontecendo aqui entre eles. Eles faziam os seus cultos, as suas reverências diante de Deus, e como todas as pessoas, eles estavam aguardando o Messias. Eles estavam esperando ansiosamente. Mas o que acontecia é que Deus estava em silêncio há cerca de 400 anos. E por quase 700 anos, Deus não se manifestava de forma poderosa para o povo judeu. Então, estava esse limbo. As pessoas começaram a desacreditar em Deus, porque assim, estava em silêncio, a gente já não sabia mais se as promessas iam ser cumpridas ou não. E aí, o que você faria, o que eu faria se Deus se silenciasse por 400 dias nas nossas vidas? Ou 400 horas, que dá menos de um mês? Não é verdade que às vezes eu e você, quando estamos orando sobre alguma coisa, um objetivo, uma necessidade, e quando você não tem uma resposta imediata de Deus, não é verdade que muitas vezes começa em nós gerar uma dúvida: será que Deus está me ouvindo mesmo? Será que Deus está distraído? Será que Deus está ausente? Puxa vida, essa necessidade minha é justa, eu estou precisando de ajuda e Deus não me responde, ou não atende a minha oração na hora que eu preciso que Ele atenda a minha oração. Isso era o clima que cercava
naquela época também. Muitas pessoas até desacreditavam. Mas ainda tinha uma outra circunstância que envolvia esse casal, muito interessante. No versículo 7 diz o seguinte, que os dois eram irrepreensíveis diante de Deus, mas eles não tinham filho, porque Isabel era estéril. Por que essa notícia é importante? Puxa vida, eles eram fiéis a Deus, sacerdotes, trabalhavam pela causa de Deus, ofereciam sacrifícios, lideravam as pessoas à adoração. E mesmo assim, eles tinham um problema que a época era terrível. Porque assim, não se tinha condição de fazer exames detalhados como a gente faz hoje. Então assim, se um casal não podia ter filhos, a culpa obviamente era da mulher. E a culpa caindo sobre a mulher, essa mulher era vista como uma pessoa talvez às vezes amaldiçoada por Deus, ou estava sendo punida por Deus, porque ela não podia fazer o que as outras mulheres faziam com maior naturalidade, que era gerar filhos. E a mulher que não podia, ela era mal vista pelas outras mulheres, ela era apontada, assim, ela andando na rua, apontava o dedo, ela se sentia humilhada pelas outras, porque ela não era capaz de gerar um filho para o marido. E essa era a situação da Isabel, servindo a Deus, trabalhando na obra, adorando a Deus, levando as pessoas a adorar, e ela tinha que passar ainda por isso, essa humilhação de não poder ter filhos. E ainda tinha um problema maior, ambos eram de idade avançada. Então assim, provavelmente as esperanças deles já tinham se esgotado, porque eles já estavam em idade avançada. Se na juventude ela não conseguir engravidar, não vai ser na velhice que ela vai engravidar. Mas eles viviam baseados nas promessas de que um dia um Salvador viria para salvar o mundo, para reinar sobre o povo. E essas promessas foram feitas há 2000 anos antes deles nascerem, lá para Abraão. Deus falou com Abraão que um dia enviaria o Messias. Isso está lá em Gênesis, capítulo 2. Deus fala com Abraão. Olha só o que diz Gênesis capítulo 12, versículo 1. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Eu farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome. Olha a promessa de Deus 4.000 anos atrás, 2.000 anos antes de Isabel e Zacarias, de que Deus ia fazer o nome de Abraão famoso. Alguém aqui já tinha ouvido falar de Abraão? Só vocês? Não. Quem já ouviu falar de Abraão alguma vez na vida? Quase todo mundo. Então, essa promessa se cumpriu, né? Uma fama que já dura 4.000 anos. Nós estamos acostumados com celebridades hoje que a fama dura em torno de 4 meses, né? Algumas 4 semanas. Ele foi conhecido, ele já é conhecido há 4.000 anos. E Deus disse mais: e você será uma bênção. Deus falando para Abraão: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Zacarias e Isabel viviam crendo nessa promessa de Deus, que eles seriam um povo abençoado, que um dia Deus ia fazer essa nação crescer. E o que Deus prometeu para Abraão, você sabe. Talvez você não se lembre dos detalhes, mas isso aconteceu. Talvez você se lembre que Abraão, a esposa de Abraão, Sara, também era estéril, mas quando Deus falou com ele que ele seria pai de uma grande nação, ele creu e eles tiveram um filho, que teve filhos, que teve netos, e 700 anos depois dessa promessa, ele já era uma nação de cerca de 3 milhões de pessoas. Tá bom para você?
Acha que 2 filhos tá bom? Ele já era uma nação gigantesca. Foi aquela nação que saiu do Egito, que estava escravo do Egito, que saiu através de Moisés. Então essa era uma promessa feita. E aí, essa nação, esse povo de Deus, já era uma nação fortalecida, e aí eles elegeram o primeiro rei de Israel, e se tornou uma nação muito poderosa. Em seguida veio Davi, vocês já ouviram falar também, foi um grande rei, muitas conquistas. Depois de Davi, Salomão, que foi a era de ouro do povo de Israel, onde toda a riqueza, todas as conquistas, toda a fama era do povo judeu, o povo de Israel. Salomão foi considerado o homem mais sábio do mundo, mais inteligente, mais rico. Então, assim, aparentemente a promessa já estava cumprida e eles seriam felizes para sempre. Mas o que aconteceu aqui é que depois de Salomão, alguns reis começaram a pisar na bola. Então tinha um rei bom que seguia Deus, em seguida tinha um rei que desviava a atenção do povo para outros deuses. Começou a levar o povo a adorar outros deuses que não o Deus verdadeiro. Essa é a história desse povo. E aí, com isso, eles foram perdendo influência, foram perdendo poder. E aí o reinado de Israel trocou de mão por 25 vezes. Os povos vinham, dominavam, depois vinha outro povo e dominava, eles foram ficando enfraquecidos, até que 65 anos antes de Cristo, Pompeu, um grande general, marchou sobre Jerusalém, arrasou Jerusalém, invadiu o templo de Salomão, aquele templo construído onde habitava a Arca da Aliança, onde Deus se fazia presente, invadiu e profanou o templo de Deus. Usou os utensílios, tirou de lá, derreteu o que era de ouro, profanou o templo. Aqui, o povo judeu estava completamente destruído, isso há 65 anos antes de Jesus nascer. Então, provavelmente, Zacarias e Isabel acompanharam isso tudo pequenininhos. Eles viram o desapontamento do pai quando tomaram o templo, quando invadiram Jerusalém, quando tomaram todas as coisas que eram deles. Talvez eles tenham visto, talvez não, com certeza eles viram o povo perdendo a fé nesse Deus. Porque por que Deus não faz nada? Por que Deus não age? Invadir o templo, destruir as coisas, Deus não manda um raio, não destrói todo aquele povo? Por que Deus não reage ao que está acontecendo? Esse era o pensamento com que foram criados a Isabel e o Zacarias, vendo isso acontecer, o povo deixando a fé num Deus e começando a adorar. Na época, já se dizia que Júpiter era mais poderoso do que Deus. Esse era o clima que antecedia a chegada do Messias. E havia essa expectativa de que Deus ia mandar um Salvador. Havia essa expectativa no ar, só que fazia 400 anos que Deus não fazia nada. Então, muita gente já não acreditava mais que isso fosse acontecer. E as orações deviam ser assim: Deus, quando o Senhor vai nos responder? Quando que esse Messias vai chegar? Quando que as boas novas vão chegar na minha casa? Quando que as boas notícias vão chegar na nossa casa, na nossa família, no nosso povo? Eram assim as orações. Mas o fato de Lucas ter começado a história do Natal com essa história tem um significado muito importante para mim e para você nessa noite. É o que a Bíblia diz em vários momentos, de que quem crê verá a glória de Deus. Quem crê verá a glória de Deus. Amém? Quem crê, isso serve para hoje, da mesma forma que servia para esse povo. Quem crê, quem permanecer fiel, vai ver a glória de Deus, vai ver a resposta de Deus. E essa é a grande boa notícia do Natal. Essa é a grande notícia do Natal. Então, Lucas finaliza essa história dos dois dizendo o seguinte: certa vez
Estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. E ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Nessa época existiam vários grupos de sacerdotes e eles escolhiam dessa forma, por sorteio. Eles criam que Deus direcionava quem deveria fazer aquele sacrifício naquele momento, e caiu sobre Zacarias essa responsabilidade. Então Zacarias ia entrar no templo do Senhor, chegar no santo dos santos, e aí o povo ficava orando do lado de fora quando isso acontecia. Versículo 10: chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando lá do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. E você já deve ter visto em algumas mensagens que eu preguei aqui, que isso é uma frase quase padrão dos anjos. Quando o anjo aparece, geralmente as pessoas ficam morrendo de medo. Imagina uma manifestação sobrenatural, visível, na sua frente, que pode falar com você. Todo mundo que viu um anjo ficou com medo. Eu estranho hoje em dia as pessoas falam: porque eu vi um anjo que apareceu, nossa, me trouxe paz. Eu não sei se é um anjo, se é o mesmo anjo da Bíblia, porque geralmente quando aparece um anjo, por exemplo, na Bíblia, ele traz medo. A pessoa fica amedrontada, fala: como é que isso se materializou na minha frente, né? Eles ficavam assustados, e o anjo sempre vem com essa, fala: calma, fica tranquilo, não tenha medo. Mas a palavra do anjo foi maravilhosa, que o anjo veio falar pessoalmente para Zacarias. É o seguinte: Zacarias, a sua oração foi ouvida. Confesso que muitas vezes eu gostaria de ouvir isso de forma audível de Deus, né? Ou pelo menos ter a certeza, né, de que Deus já está com a resposta pronta para lhe dar. Eu sei que a maioria de nós é assim. Mas o anjo continuou, ele disse o seguinte: Isabel, a sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João, que é o conhecido de nós todos, João Batista, que é o filho que nasceu de Isabel. Ele será motivo de prazer e alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Ele fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Retornar por quê? Porque muitos tinham deixado de seguir. Então João ia ser usado como esse instrumento para trazer muitos de volta aos caminhos de Deus. Ele irá adiante do Senhor. Quer dizer, João iria preparar a vinda do Senhor no espírito e no poder de Elias, na inspiração, o mesmo espírito que estava sobre Elias, era o espírito que estava sobre João, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Mas Zacarias fez uma pergunta para o anjo. Ele falou assim: como eu posso ter certeza disso? Não é verdade que às vezes a gente também é assim, né? Você recebe uma palavra, provavelmente não diretamente de um anjo, mas assim, você tem certeza que é Deus falando com você, mas aí você mesmo assim você duvida. Você fala: não, mas como é que eu posso ter certeza disso? Será que é Deus mesmo? E Zacarias fez essa pergunta para o anjo: como é que eu posso ter certeza disso? E aí ele fala uma coisa muito interessante que as mulheres vão amar. Olha a elegância do Zacarias. Ele fala assim: eu sou velho, né? Como que eu posso ter certeza disso? Eu já sou velho e minha mulher é avançada em idade. Entenderam? Ele não chamou a mulher de velha. Ele falou: eu sou velho, ela é avançada em idade. Olha a elegância, né? Aprenda, homem, né? Eu também.
Quer dizer, ele estava mais ou menos falando assim: anjo, não me leve a mal, mas assim, essa resposta é tardia, agora a gente já está velho. Isso aí devia ter acontecido há 20 anos atrás, quando a gente ainda era mais moço, mas agora, será que é possível? Será que é possível isso acontecer? Aí o anjo respondeu: filhão, eu sou o Gabriel. Quer dizer, você está falando com o anjo e você está duvidando ainda? Eu sou Gabriel, o que sempre está na presença de Deus. Fui enviado para lhes transmitir essas boas novas. Agora você vai ficar mudo. Você não poderá falar até o dia que isso acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Isso aqui é muito importante para mim e para você. Deus é o Senhor do tempo. Ele sabe o tempo oportuno para responder a minha e a sua oração. Ele sabe. Se depender de mim, é para ontem, né? Eu quero a resposta imediata. Eu oro desejando que a resposta seja muito rápida. Eu queria orar hoje e amanhã já receber a bênção que eu estou orando. Mas se eu fizer isso, eu não preciso de fé, não é verdade? Se Deus ficar respondendo todas as minhas orações na hora que eu quero, eu não preciso crer, porque eu só faço assim, né? E Deus me atende. Então aqui, o anjo está falando que Deus tem um tempo oportuno para todas as coisas. É isso que ele falou para Zacarias. Ele sabe o tempo certo. E isso, a história de Zacarias e de Isabel, estava planejada por Deus. Não foi nem antes, nem atrasado, nem adiantado, foi no tempo certo. Mas, continuando a história, enquanto isso estava acontecendo lá dentro, o povo esperava por Zacarias lá fora, estranhando a sua demora no santuário. Quando ele saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou os seus períodos de serviços, porque não era só aquele dia, ele tinha outros dias para adorar a Deus no santuário, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isso é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim com favor, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Deus tinha um plano para Zacarias e para Isabel. O plano de Deus não dependia da vontade deles, mas sim do que Deus queria realizar através deles. Por isso, Deus tinha o tempo certo para Zacarias e para Isabel, para responder à oração deles, para atender ao pedido deles. E Deus nunca se esquece das suas promessas, jamais. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Às vezes a gente se confunde um pouco porque a gente acha que Deus prometeu riqueza para todo mundo, prosperidade para todo mundo, saúde para todo mundo, e isso você não encontra na Bíblia. Isso não é verdade. Nem todo mundo vai ficar rico, nem todo mundo vai ser saudável 100% do tempo, nem todo mundo vai passar a vida no mar, a vida vai ser um mar de rosas. Isso não é promessa de Deus, mas o que Deus prometeu, Ele cumpre. Como cumpriu. E Deus prometeu que Ele ouve as orações e Ele tem o tempo oportuno para responder a cada uma das nossas orações, a minha e a sua. Amém. E o acontecimento imediato, em seguida disso aqui, assim, próximo versículo 26, diz o seguinte: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel de novo, só que agora a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. Tudo isso aqui, todos esses acontecimentos, estavam rigorosamente dentro do plano de Deus. Todos esses acontecimentos dentro do tempo
de Deus. Deus era o único que sabia qual era o tempo oportuno para que essas coisas acontecessem. Deus já tinha planejado isso tudo desde sempre, desde a eternidade, na verdade. Então o dilema desses dois, que nós estamos conversando hoje, do Zacarias e da Isabel, é o mesmo dilema que eu e você enfrentamos hoje no nosso dia a dia. Crer ou duvidar. Crer ou duvidar. Confiamos em Deus verdadeiramente ou nós confiamos nas nossas forças? Nós realmente acreditamos que Deus ouve as nossas orações ou nós não temos certeza disso? É o nosso dilema hoje, é o meu dilema, é o seu dilema. Será que vale a pena eu me esforçar para ser um homem íntegro, honesto, se talvez Deus nem se importe conosco? É um dilema que todos nós temos. Não é fácil ser um homem honesto, íntegro nos dias de hoje. Dizer não para as corrupções, para as falcatruas, um jeito mais, um atalho para você ganhar dinheiro. Não é fácil você ser assim. Será que vale a pena? É o nosso dilema diário, talvez seja o seu dilema. Talvez você esteja sendo tentado nesse momento alguma coisa e você fica naquela dúvida, mas será mesmo que vale a pena eu ser uma pessoa que confia em Deus, que segue as instruções de Jesus Cristo? Será que vale a pena? Será que eu insisto no meu casamento ou eu faço o que a maioria está fazendo? A gente não está se acertando, vai cada um para um lado, eu preciso ser feliz. É o nosso dilema, o mesmo dilema que esse povo enfrentava nessa época. A boa notícia para você e para mim é que assim não há nada de errado em você ter algumas dúvidas. Eu falei numa série recente que ter dúvidas é pré-requisito para você conhecer a Deus cada vez mais. Então não tem problema você ter algumas dúvidas. A dúvida faz parte do nosso desafio de crer. Mas o meu desejo e o seu desejo deveria ser que nós nos tornássemos aqueles que permanecem, aqueles que creem, aqueles que, por mais que as circunstâncias sejam adversas, se mantêm fiéis. Esse é o nosso desafio. As coisas são difíceis, a crise, todo mundo falando o tempo todo reclamando, te aparece uma oportunidade para você ter um atalho, para você ganhar mais dinheiro, alguma coisa assim. O que eu faço? Creio que se eu permanecer fiel, Deus vai me abençoar no tempo oportuno, ou eu pego um atalho? É o seu dilema, é o meu dilema. Se você decide crer, isso vai filtrar as suas escolhas daqui para frente. No momento que você resolve, que você crê, decide que você crê, isso vai filtrar suas escolhas. Na universidade, se você está na universidade e você é um daqueles que crê, você não vai em qualquer festa, você vai selecionar o tipo de festa que você vai. No seu trabalho, você não vai aceitar qualquer convite. Se você é desses que decide crer, isso vai filtrar as escolhas que você vai fazer. As escolhas suas vão ser baseadas no que você crê. Se eu creio que Deus tem um plano para a minha vida, e esse plano já está pronto, Deus já sabe o que deveria acontecer e Ele sabe o tempo, se eu creio nisso, eu espero. Esse é o nosso dilema. E o Natal é esse lembrete de que Deus pode ficar em silêncio, mas Ele chega uma hora, no tempo oportuno, Ele se apresenta diante de nós. Ele ouve as nossas orações, Ele responde às nossas orações. E tem um versículo, o último que eu quero ler com vocês, que está lá em Números, que diz o seguinte: Deus não é homem para mentir, Ele não é como nós. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso Deus promete e deixa de cumprir? Eu vou ler mais um versículo que eu li hoje cedo. Lá em Isaías 49 diz o seguinte:
Haverá mãe que possa esquecer o seu bebê que mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora possa ter mães que se esqueçam do filho que está amamentando, eu não me esquecerei de vocês. Isso é promessa. Isso é promessa. Deus não é homem, Deus não para mentir, para se equivocar. Acaso, se Ele prometer, Ele não vai cumprir? Ele vai cumprir. O meu desafio e o seu é permanecermos fiéis. Não importa o que você faça, Deus te ama. Não importa o seu passado, Deus quer você nos caminhos dele. E Ele não te força. Deus é um gentleman, você tem a livre escolha. Mas uma vez que você escolheu seguir os caminhos do Senhor, creia nesse Deus. E paute a sua vida sobre essa fé. Tome as suas decisões baseadas nessa fé. Que Deus não é um homem para mentir. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E Ele pode ficar em silêncio. Talvez você esteja sentindo que nesse momento Deus está em silêncio com você. Quem sabe, seja esse momento que você está enfrentando, Ele pode ficar em silêncio, mas Ele ouve as suas orações. Como eu disse, se Deus ouvisse suas orações na hora que você quer, o tempo todo, você não precisaria de fé. A fé é enxergar no escuro. Quando está tudo obscuro, nublado, aí, quando você enxerga no meio da escuridão o seu Deus, quando você crê, isso é fé. Senão você não precisaria de fé. Então,